Pessoal, bem-vindos a mais um Talkinização. Para muitos aí eu sou um rostinho novo. Não é o primeiro que eu participo, mas é o primeiro que eu vou estar apresentando com uma convidada muito especial, que é a Yara. E hoje a gente vai estar conversando aí sobre o mercado, mas antes de tudo, antes de conversar com a Yara aqui, eu vou me apresentar, né, para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, a partir de agora eu vou começar a estar aqui toda semana, às 18, terça-feira vai subir o podcast sempre, toda semana. No Talkinização, vou estar aqui apresentando para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Bins, eu invisto há cerca de 5 anos no mercado americano e eu sempre foquei no mercado americano, mas desde que eu comecei a investir, entender um pouquinho mais, eu comecei a diversificar. Também invisto em cripto desde 2017, mas nunca foi minha especialidade, eu comecei a me aprofundar. Yara já até deu um sorrisinho. Comecei a me aprofundar só no passado. Quando eu comecei a investir em 2017, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, né? Eu ainda era muito nova, mas eu comecei porque eu tinha mudado para os Estados Unidos e lá é muito mais disseminado. Comecei a fazer faculdade sobre isso, então lá, por exemplo, tinha classes que eles te chamavam para investir junto. Então é muito mais avançado, né? A gente é muito mais estimulado a começar na sua trajetória. Então, gente, sem me prolongar, que vocês vão estar me vendo muito aqui, vão saber muito da minha história ainda. Vou chamar a Yara aqui, pedir pra Yara se apresentar. E antes disso, não esquece, já segue lá ali que já se inscreve no canal. Vou chamar a Yara aqui e também eu estou mais curiosa que vocês para saber um pouquinho da história dela, como ela começou nesse mercado e enfim. Fala, preciosos! Esse é meu bordão, viu, Bruna? Ah, é? Eu chamo a galera de preciosos aí. Minha galera é os preciosos. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Muito prazer, Bruna. Primeira vez que a gente está se falando, é um prazer te conhecer. É um prazer estar aqui no Talkinização da LIC. E eu fiquei curiosa da sua idade, né? Você falou 2017, eu comecei a investir, eu era muito novinha. Em 2017 eu já estava bem velhinha. A minha idade é o ano que a gente tá, é a minha idade. Eu sou de 2000, então se a gente É de 2000, caraca, a geração 2000 tá vindo pesada, tá hein? vindo. Parabéns, muito novinha. Eu tenho uma década a mais que você. Eu sou de 90. Ah, nossa. Nossa, não parece. Obrigada, o Botox tá em dia. Ótimo, ótimo. Ô, Bruna, diferente de você, em 2017 eu estava começando em cripto. Em 2017 eu comecei em cripto, no finalzinho de 2017, mas no mercado tradicional eu já tô desde quando eu tinha 19 anos. Então já tem 13 anos que eu invisto em bolsa de valor, mas na Nasdaq faz pouquíssimo tempo também. Eu comecei pela Avenue tem uns 3 anos e pouco. Foi depois de cripto. Eu fiquei bem curiosa agora. Se faz 13 anos, tu começou bem em 2010 ali, depois da crise? Foi. Na verdade, eu sou formada, minha primeira formação foi administração de empresas. Daí, na primeira semana ali de faculdade, a gente teve uma palestra sobre educação financeira e vários tipos de investimento. E, infelizmente, eu não lembro o nome da pessoa que me deu essa palestra, porque eu sou grata por ele até hoje. Daí, ele me colocou uma pulguinha atrás da orelha, né? Que a gente tinha que investir, não sei o quê. Só que a minha faculdade começou em 2008. E naquela época, você pensa, hoje a gente tem acesso ao home broker na palma do celular, né? Tipo assim, é tudo muito fácil. Lá naquela época, em 2008, não tinha informação, não tinha... Eu, tipo, tinha computador, acho que era internet de escada ainda. A gente não tinha, assim, não acessava a internet fácil. Então, eu levei 2008 e 2009 para estudar. Aí, comecei a estudar bastante. Entrei depois de 2 anos e meio de muito estudo e ainda por influência, tem um vizinho meu aqui, que era vizinho meu, né? Hoje em dia ele mora no exterior, que ele toda a vida investiu e até ele me ajudou a dar os primeiros passos. Antônio Henrique Giannin é o nome dele. Ele fez o primeiro robô telepresença para médicos fazerem cirurgia. Ele estudou em Harvard. Pensa, o cara é um gênio. E daí eu tive essa sorte dele estar perto de mim e ele me ajudar. Mas naquela época, Bruna, nossa, a gente cortava mato com a mão, cara. Tinha que ligar pro gerente do banco e falar: ó, vende tal ação, compra tal ação. Quantas vezes eu escutei rádio para escutar cotação de ação? Tipo, coisa bizarra, assim, coisa que eu falo assim, meu Deus, quanto tempo passou para os negócios terem evoluído tanto assim? Foi bizarro. Mas eu peguei uma época que eu falo que foi boa, Bruna, porque eu peguei todos os ativos muito descontados. Então, eu preferi fazer aportes em empresas já consolidadas, né? Tipo o Itaú, nunca saiu da minha carteira, o Itaúsa. Um exemplo só, tá, galera? Que era empresas já consolidadas, então não tem tanta volatilidade, mas eu preferi fazer dessa forma porque eu
sempre fui muito conservadora. Só nas criptos que eu dei uma ousada. Pois é, fiquei curiosa. E tu pegou desconto, por exemplo, quanto que era um Itaúsa, assim, nessa época? É porque teve esse... Eu me lembro que eu paguei em torno de 6 e pouquinho no Itaúsa. Daí ele chegou, o pico do Itaúsa foi uns R$ 14, e depois, agora na pandemia, ele corrigiu de novo, chegou a 7 e pouco, né? Mas quando eu comprei era 6 e pouco. Não era tão baratinho assim, não. Sim. Eu imagino a bolsa, por exemplo, se eu tivesse investido na bolsa americana nessa época. Porque daí teria pegado um bull market de mais de 10 anos. Bizarro. Eu gosto muito dessas histórias porque, bom, primeiro que eu sempre fui da pessoa que aprende com a trajetória, eu sempre gostei de aprender na prática, só que eu não tenho muita prática, né? Eu ainda sou nova. Então eu sempre gostei muito de ouvir, de ler sobre, enfim, grandes investidores de outros tempos, conversar com as pessoas também, como tu, por exemplo, entender como que, primeiro, o que deu o gatilho para vocês começarem, que tu comentou a palestra e tal. E também uma coisa que eu tenho curiosidade é, por exemplo, o que já aconteceu durante a tua trajetória nos investimentos que tu ou se decepcionou muito, ou falou, caraca, acabou errando, e o que tu fez para passar por isso, né? Para superar isso e para entender que, enfim, agora tu continua nesse mercado, quer dizer que tu fez alguma coisa certa, né? Com certeza. Eu sou dona de construtora também, tá, Bruna? Só para te situar mais ou menos como é que foi minha trajetória até chegar, de fato, na independência financeira. Eu sou dona de construtora aí já tem uma década também. E daí, o que eu comecei a fazer? Todo o dinheiro que eu ganhava na construtora, eu deixava um capital de giro e investia. Mas como eu não tomava muito risco, porque o investimento ele tinha que vir para somar para mim, né? Então, eu só colocava em empresas consolidadas e fundos imobiliários. Naquela época, eu não conseguia nem investir em BDRs. Eu não lembro quando foi que brasileiro com menos de 1 milhão investido conseguiu investir em BDR, mas não era liberado para mim. Então eu nem olhava empresas americanas. 2020, desculpa interromper. Ah, maravilha. Então foi exatamente isso. Eu nem olhava porque 1 milhão investido era fora da minha realidade. Para você se tornar um investidor qualificado, você precisava ter 1 milhão investido. Então eu nunca olhei para o mercado externo, né? Com certeza, se eu tivesse uma década investindo lá, eu estaria muito mais feliz. Mas, enfim, eu nunca tive nenhuma grande perca aqui no mercado tradicional, porque eu não tomava risco. Eu colocava em coisas muito sólidas que acabaram se valorizando e me pagavam dividendos mensais. Agora, a minha grande perca foi em criptomoeda. Foi em 2017 também que eu comecei em cripto, e eu comprei no final do ano porque estava subindo muito. Eu entrei pelo motivo errado. Hoje em dia eu vejo que eu entrei pelo motivo errado. Eu tinha uma pessoa muito próxima a mim que investia, que, enfim, comprava criptomoeda, e todos os dias ele falava, ó, dobrou, triplicou. Eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Eu vou comprar, eu não posso ficar de fora. Foi na FOMO mesmo que eu comprei e paguei R$ 54.000. Ele bateu R$ 70.000 em poucos dias, assim. Eu falei, caraca, eu devia ter comprado mais de Bitcoin. De repente ele veio corrigindo e eu acostumada já com correções, não muito, mas correções saudáveis, né? Aí ele corrigiu 60, aí corrigiu no meu preço de entrada. Daí eu falei, caraca, e agora? Será que eu vendo? Será que não? Vou dar uma segurada. Só que naquela época eu não era investidora profissional, eu não vivia dos meus investimentos. O investimento era uma parte zica do meu dia. Aí eu demorei alguns dias para olhar, Bruna. Quando eu fui olhar de novo, já estava para lá dos 20 mil. Eu falei, agora eu vou ter que esperar, né? Não tem muito o que eu fazer. Fiquei com muita raiva do mãe. Na verdade, em 2017, eu botei assim bem pouco, porque meu irmão ficou me enchendo o saco. Eu falei, quer saber, eu vou botar pouquinho. E aí tá, subiu e tal, bastante. Daí eu falei, deveria ter botado um pouco mais, só que eu não entendia de cripto. Não era porque eu queria investir. Era porque, exatamente que nem tu, o meu irmão tava falando, e eu falei, tá, vou botar um pouco. Só que eu me recusei a botar muito, então, tipo, no final foi uma coisa boa, porque eu botei só depois, em 2018, e aí comecei todos os meses botar um pouquinho. Então foi até uma coisa que eu, enfim, agradeço, né, porque se eu tivesse prestado atenção, eu teria certeza que, como eu tava começando no mercado, eu teria ido com tudo. Eu teria ido, tipo assim, preciso isso. Só que eu sempre fui um pouco pé no chão, assim, sempre fui, tipo, que nem quando tu começou a investir em Itaú, e tu também falou que tu era mais conservadora, né? Mas eu sei, como era o primeiro investimento que eu fazia, né? Eu tava fazendo ali naquela época. Eu falei, bom, vou fazer em Disney aqui, Disney, e era Apple, e era, tipo assim, só Facebook, Google. Só vou fazer nisso, e aí o resto eu vou botar só um pouquinho. Porque eu também
também era meu primeiro trabalho, né? Eu tava trabalhando lá nos Estados Unidos em uma loja de roupas brasileira. E aí, primeiro que eu não tinha muito dinheiro. Segundo que eu pensei, cara, eu vou botar só, sei lá, vou começar com US$ 100 aqui, depois eu vejo o resto e tal. E aí eu comecei assim, bem pouquinho, né? Depois eu fui aumentando porque eu fui ganhando mais confiança. E é isso, né? Tu começa bem inseguro, depois que tu entende que o negócio funciona. E não que o negócio funciona, mas que a volatilidade é normal, a gente começa a ter um pouquinho mais de segurança. E até eu fiquei curiosa, Yara, de uma pessoa conservadora, como é que tu entrou a fundo ali no mundo de criptomoedas? Porque eu fui olhar teu Instagram e tu hoje é full criptomoedas, né? Assim, digamos que o estudo nunca para em criptomoeda, porque eu acho que é um mercado que está em crescente e em evolução. Se você parar de estudar achando que você sabe tudo, você vai ficar para trás, né? Porque cada dia surge alguma coisa. E no mercado tradicional é sempre mais do mesmo, né? Não vai surgir uma Web3 no mercado tradicional para você ter que estudar. Enfim, e daí eu estudo mais cripto, mas eu nunca abandonei nem a minha construtora, nem meus investimentos no mercado tradicional, inclusive agora que a Selic está alta, estou preferindo investimentos de renda fixa e também comecei a investir pela Avenue, né? Então, tenho vários tipos de investimento, faço piscinas de liquidez em DeFi e sou trade. Então, hoje em dia, eu faço um pouco de tudo. Eu ainda me considero tradicional, mas a quantidade que eu tenho hoje em cripto corresponde a quase 80% do meu patrimônio. Mas não porque eu coloquei 80% do meu patrimônio em cripto, foi porque o pouco que eu coloquei se transformou em 80% e eu não fiquei nem um pouco afim de rebalancear a minha carteira, porque de fato eu acredito nos fundamentos do Bitcoin. Então, grande parte desses 80%, a maioria está em Bitcoin, eu acredito nos fundamentos e eu não estou mais no Bitcoin pelo dinheiro, e sim pela liberdade, porque é nisso que eu acredito, né? Uma criptomoeda que você consiga fazer transações internacionais a qualquer momento, sem pagar grandes taxas, sem ter que ficar se explicando a qualquer momento. Eu acredito nisso, né? E essa minha transição foi através de muito estudo, porque lá em 2017, quando eu de fato quebrei a cara, eu fiz o caminho inverso do que eu fiz em entrar no mercado tradicional. No mercado tradicional eu estudei por 2 anos e depois entrei. Em criptomoeda, eu entrei e depois estudei por longos anos. E continuo estudando até hoje. E daí, eu procurando bastante curso para fazer, eu peguei uns 3 meses de ranço infinito do Bitcoin, eu falei, gente, eu me achava tão esperta, como é que eu fui cair em negócio de moeda digital? Que golpe que eu fui entrar, né? E daí eu peguei, assim, uns 3, 4 meses de birra do Bitcoin, sem saber o que eu ia fazer com aquilo. E depois eu, bem centrada, falei, não, calma, ou eu vou vender com prejuízo, ou eu vou entender o que eu fiz, né? Eu entender o que é isso, se realmente pode se recuperar. Eu nem sabia do histórico do Bitcoin, não sabia nem quando o Bitcoin tinha surgido, não sabia nem o que era blockchain, olha que nada a ver. E comprei, e não comprei pouco, e não comprei pouco, esse foi o problema. Aí eu fui fazer bastante curso, o primeiro curso que eu fiz em toda a minha vida foi o do Fernando Urich, assim, um grande Ah, nome. eu gosto muito dele. E hoje eu fiquei sabendo que eu vou palestrar junto com ele, fiquei honrada pra caramba, cara, bizarro, assim, como a vida dá umas voltas inacreditáveis. E Aonde que tu vai palestrar com ele? ainda é segredo, Bruna, não dá pra dar tanto spoiler. Ele foi um dos primeiros que eu conheci porque ele é gaúcho, né? Você também? E aí o meu irmão. Sim, daí o meu irmão, eu acho que ele deu uma palestra lá no sul e o meu irmão, enfim, viu ele. Inclusive, da onde que tu é? Eu nem te perguntei, né? Eu sou do interiorzão do Paraná. Mas, assim, ele sempre foi uma grande referência pra mim. Eu gosto muito da maneira como ele aborda os temas. Ele tem uma postura muito mais séria, né? Uma postura muito mais. Enfim, quando ele fala de criptomoedas, quando eu acessei, né? Quando ele tá falando. Ele lançou algum curso que era tipo o fim do mundo, alguma coisa assim. E aí, quando ele fala, parece que realmente é o fim do mundo. Não que eu não acredite que no futuro a gente vai ter, sim, grande parte das transações utilizando criptomoedas. Eu nem sei quanto por cento das transações mundiais hoje é de criptomoedas, mas quando ele falava, eu fiquei tão impactada que eu falei, cara, eu preciso comprar esse curso. Eu preciso conhecer esse cara. Eu conhecia só de fala, né? Só do meu irmão falar dele e tal. E de tanto falar dele que eu comecei a seguir. E ele começou a lançar o curso. Eu falei, cara, eu preciso conhecer ele. Não, ele é muito bom. O primeiro curso que eu fiz foi o dele. Ele tava junto com o Richard Rittenband e com a Tata Saert. Foi o primeiro, assim, porque tudo que eu pesquisava era internet, eu era bem autodidata. Daí eu falei, vou nesse curso. E daí, depois que eu fiz o curso dele, eu fui para o
Block Show Ásia, que era o maior congresso de criptomoedas do mundo na época, lá em Singapura. Eu falei, já que é para entrar, vamos no melhor que tem, no que tiver aí de informação. Aí, quando eu fui para Singapura, que lá eu tive acesso às mentes mais brilhantes do mundo, sem exagero, assim, era só o cara mais foda da China, o cara mais inteligente dos Estados Unidos, o cara de Harvard, o não sei o que, da justiça, do não sei o que. Assim, era só gente muito, muito, muito inteligente, todo mundo falando sobre cripto. Daí, quando deu uma guinada, assim, que foi outro choque em mim, foi quando o Santander estava testando um aplicativo deles que se chamava OnePay, e eles fizeram uma transação que demorou segundos, de mais de 1 milhão, ali na minha frente. Eu falei, caraca, é sobre isso, cripto, vai ser isso, é facilidade, é usabilidade, conexão, o mundo já se tornou universal. Quantas vezes a gente compra mercadoria que vem da China, dos Estados Unidos, Austrália? O mundo é universal, a gente precisa ter alguma coisa que faça transações universais sem precisar, toda vez, precisar ficar se explicando. Vai tentar tirar uma remessa internacional aqui, né? Você morou fora do Brasil, é um drama para você levar e também trazer dinheiro. Então, eu nem sei se esse aplicativo funcionou, eu nunca mais ouvi falar nada, não tem conta lá. Enfim, só que foi uma grande virada, que embora eu estivesse escutando tudo aquilo, enquanto você não vê usabilidade, você fica um pouco cético, né? Então, quando eu vi aquela usabilidade ali na minha frente, com uma taxa muitíssimo barata e com uma velocidade, assim, absurda, eu falei, é isso. Aí eu voltei de Singapura e full cripto. Daí eu comecei a estudar demais, e comecei a falar, porque foi uma grande virada da minha vida. Eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso aqui é sensacional, as pessoas têm que saber sobre isso. E na época não tinha tanto conteúdo, não tinha tanto influenciador, e daí eu comecei a falar de maneira espontânea, eu não era influencer, nem Instagram eu mexia, faz uns 2 anos atrás, mais ou menos. Que daí eu comecei a ser influencer, né? Que daí eu comecei a postar, contratei empresa, mas que eu comecei full em cripto já tem mais anos, né? Foi em 2019 que eu fui para Singapura. Então, 2020, 21, 23. 3 anos que eu fui para Singapura, daí eu voltei, comecei a falar e a galera começou a ficar pedindo mais. Yara, faz mais live, Yara, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. É disso que eu gosto de falar, agora eu quero dar foco nisso. Comecei a fazer trade em cripto, comecei a ganhar bastante, e daí eu falei, eu vou dar foco nisso, isso aqui tá me dando bastante dinheiro, e daí eu fiquei full. Hoje em dia é eu e mais algumas telas aqui do meu lado, e daí fazendo conteúdo e também postando quanto eu tava ganhando e o que era cada criptomoeda, e hoje em dia sou influencer de paraquedas. E sobre trading, principalmente em cripto, como é que tu faz a gestão do risco disso? Como eu falei, eu sou muito pé no chão, muitíssimo pé no chão. Quando eu comecei a fazer trade em cripto, com certeza eu me empolguei, inclusive tomei mais risco do que hoje eu vejo que eu deveria, né? Eu comecei a fazer trade em cripto porque o Bitcoin começou só a subir, só a subir. E era muito novo na época também. Hoje em dia a gente vê bastante gente fazendo curso e falando sobre trade em cripto, mas naquela época era bastante difícil. Inclusive, exchanges nacionais nem te dava acesso, daí eu tive que buscar exchanges internacionais para conseguir operar futuro. E eu comecei com um capital muito baixo, que se transformou em um capital muito alto. Tipo, coisa bizarra, assim, porque em cripto você pode alavancar até 125 vezes. Então, se você tiver $100, imagina você alavancando 125 vezes, você consegue operar com uma mão de 125 mil e você consegue comprar a quantidade de Bitcoin que esse 125 mil dá para comprar. Então, eu entrei com uma quantidade muitíssimo pequena, me alavanquei toda e deu certo. E daí, tipo, transformei pouquinho em montão. Mas ali o meu risco de dar errado também era o risco da ruína de eu perder, sei lá, $1.000, alguma coisa assim, que pra mim tá bom. E também era o meu dinheiro do aprendizado, né, Bruna? Que eu falo, tem coisa que eu tô entrando para aprender, igual DeFi, tem pools que eu monto para aprender. É o dinheiro do aprendizado ali que eu falo, né? E eu entrei com um valor muito pequeno e saí com um valor muito grande. Aí eu falei, caraca, trade é vida, cara. Só que o que eu fiz? Eu peguei bem na bulã do Bitcoin. Tudo que eu fizesse daria certo. Não tinha condição de dar errado. Eu peguei de 2019 até 2021 só operando cripto e ganhando horrores. Mas assim, a gente abria. Inclusive, eu operei sem stop. Por assim, um ano e pouco, eu operava sem stop. Eu falava, só toma stop quem coloca. Caiu, eu fazia preço médio e o pau torava. Então, eu falo que eu me tornei trade mesmo agora. Há um ano atrás, quando veio esse baque, coronavírus e não sei o que passei um calor e aprendi a operar na lateralização, na baixa, em tudo. Então, eu falo que eu tomei mais riscos do que eu deveria, porque eu quase fui liquidada já uma vez. Quase que eu perdi tudo que eu tinha lá por irresponsabilidade. Eu tava com a
a mão muito pesada, com long aberto, apostando na alta, e deu um apagão na China. E os mineradores eram, na sua grande maioria, concentrados na China. E daí as máquinas dos mineradores ficaram offline, e a gente sabe que tem uma correlação do hash rate do Bitcoin com o valor do Bitcoin. E daí a taxa de hash rate caiu pra caramba, e o preço do Bitcoin começou a derreter, e eu, sem entender coisa alguma, falei, não, vai reverter, deve ser alguma baleia que fez algum despejo. E fiquei segurando. Foi assim, por pouquíssimos que eu não fui liquidada. E daí, depois daquilo, eu falei, caraca, preciso otimizar meu setup, preciso parar de tomar tanto risco. Daí eu diminuí a mão e comecei a operar com Como muito é que mais funciona nacional agora? o emocional, eu entendi como é que funciona nacional. O emocional, cara, o emocional é bizarro. Eu cheguei a ficar, o máximo que eu consegui, tá? Que eu fiquei $25 mil com a minha mão negativa. Aí, se você multiplica o dólar vezes 5, e eu com esse montante negativo, eu falava, cara, como é que eu fui conseguir ficar com... Sabe, como é que eu tô perdendo esse valor? Como é que eu vou recuperar depois, né? Claro que esse dinheiro já era dinheiro de trade, dinheiro dos anos que deram certo. Mas ali é muito ruim. E eu só pensava em, será que eu aceito esse prejuízo de $25 mil ou corro o risco de perder minha banca inteira, né? Que era muito maior que isso. Daí eu coloquei um stop assim, pouco antes do meu preço de liquidação. Falei, seja o que Deus quiser, eu não vou mandar mais valor para aumentar o valor da minha liquidação, porque se o preço vir derretendo mesmo, eu não tenho o que fazer. E dormia, acordava suando à noite, olhava o celular e falava, ufa, não liquidou. E foi isso durante um mês. E daí eu falei, eu nunca mais vou ficar nesse espeto, né? Eu vou entrar já com tanto que eu aceito perder no trade, já vou entrar com meu stop posicionado. E assim o fiz. Só que a gente tinha um grupo de operações que depois, quando veio o crash do corona mesmo, que foi no dia, acho que foi no dia 26 de março de 2020, foi circuit breaking bolsa, criptomoedas desabando. 2 amigos meus foram liquidados, um com 16 bitcoins e outro com 9 bitcoins. Por isso que eu gosto bastante de fazer essas perguntas e entender um pouco, né? Porque imagina, alguém pode estar começando agora nesse mercado que vai nos escutar aqui e pode ser que só ouça histórias boas, né? Mas não é isso, tem que ter um controle emocional bem forte. O potencial é muito grande, né? Ainda é um mercado que tem muito a crescer, então, que é o futuro, né? Como tu mencionou, é o futuro. Então a gente tem um mar de oportunidades, mas ao mesmo tempo, quem não sabe o que tá fazendo, não sabe o que pode dar errado, pode também entrar num mar negro ali, né? Acabar perdendo muito dinheiro. Eu sei diversas histórias de gente que ganhou muito dinheiro, gente que perdeu muito dinheiro. Isso sempre vai acontecer em qualquer mercado, né? A gente sempre vai ver isso. E até eu queria ouvir um pouquinho, né? Yara, o que tu diria para quem quer começar a tradear criptomoedas? Tipo assim, quem vai iniciar agora? Bom, primeiro entenda o que é criptomoeda e entenda o ativo que você está comprando, né? Porque é muito diferente você operar Bitcoin e você operar a GIX, que é agora uma criptomoeda que deu um boom por conta da inteligência artificial. É muito diferente você operar isso, né? Então, o primeiro passo é entenda o ativo que você vai operar. Antes de saber análise gráfica, antes de saber qualquer coisa, entenda o ativo que você vai comprar, tá? Posterior a isso, estude a teoria. Muita gente vai para a prática sem estudar teoria. Pega um livro, entenda o que é teoria de DAO, porque daí você vai ter calma, você entende que é cíclico, você entende as 3 etapas do ciclo e você começa a pensar longe das sardinhas, você começa a não ser mais uma sardinha. E depois só você vem para a prática, aprenda a fazer análise gráfica, coloque o básico para funcionar, o arroz com feijão. Tem muita gente que vem me perguntar, Yara, o que é esse indicador no seu gráfico? Um de lado assim que eu tenho, que é o VPVR, sempre as pessoas vêm me perguntando, o que é esse outro? Daí eu falo, tá, o que você usa já no seu gráfico? Aí a pessoa, não, eu não opero, mas eu achei engraçado. Eu tô começando agora, mas eu quero saber, eu quero colocar os mesmos que os seus. Então eu acho que é você aprender a fazer o básico com excelência. Aprenda certinho o que é um price action bonitinho, aprenda o que é uma linha de tendência, para depois você, de fato, ir incrementando mais indicadores e fazendo confluência com isso. Depois você vai pulando para um RSI, um VPVR, um TDTR, enfim, depois você vai evoluindo na sua análise gráfica. Mas o feijão com arroz funciona muito bem. Depois você vai sentindo necessidade até para confirmar aquela sua entrada, aquela sua posição. Mas não tem nada que funcione melhor do que linhas médias padrões, figuras gráficas para você fazer um price action e volume, cara. Faz isso redondinho. Na hora que você já tiver muito assertivo nisso, aí você começa a colocar, vou colocar RSI no gráfico e vou ver como é que o RSI vai me ajudar
Aí você vê que tem horas que o RSI tá assim, tá assado e que te livra de entrar. O RSI tá muito esticado. Ele vai te livrar de entrar em um rompimento. Então, daí você vai incrementando até você, de fato, tá ali com o gráfico todo sujo. Essa poluição no gráfico para trades iniciantes é muito ruim, porque toda hora você vai achar que tá dando entrada. Quanto mais indicador você tem no gráfico, mais pontos de entradas você acha. É igual traçar uma Fibonacci. Tem gente que coloca lá, faz análise do gráfico no semanal, traça uma Fibo. Anota. Daí traça no diário, anota, traça no 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Eu falo, mas vai ter entrada toda hora. Se você ficar. Deu um repique no 61 de 5 minutos. Eu falo, meu Deus, aí vai dar errado, óbvio que vai dar errado. Então, se você quiser chegar num ponto avançado, o básico já tem que estar funcionando. E você tem que entender de fato o que o básico está te mostrando para depois você dar uma incrementada, que daí você vai ficando cada vez mais assertivo, vai escolhendo a entrada que você vai fazer, você vai ficando cada vez mais paciente. Hoje em dia, Bruna, eu pouco opero. Eu pego uma sequência de dias bons, eu paro, bati minha meta, eu paro, eu vejo uma entrada mais ou menos, eu não entro. Então, a gente vai escolhendo as entradas, né? E muitas pessoas fica louco atrás de entradas e acaba achando entrada. Por isso que 95% dos trades levam prejuízo, né? Porque o trade é mais paciência e mais controle emocional do que, de fato, você tá ali com um monte de rabisco desenhado no seu gráfico. Eu gostei bastante desse ponto que tu mencionou. Dois deles, na verdade. O primeiro é que quando a gente fala de feijão com arroz, não adianta. Isso funciona em qualquer coisa, em qualquer mercado, enfim, em qualquer estudo que tu for fazer, o básico sempre precisa ser a primeira coisa pra gente aprender. Como eu falo também nos investimentos, não adianta tu querer começar a investir com base em análise gráfica se tu não sabe nem o que é a ação ali que tu tá tradando, que é uma empresa por trás, não é simplesmente um papel. Ou mesmo a criptomoeda, qual é o fundamento daquela criptomoeda que tu vai tradar, o que tu tá fazendo. Não adianta tu só olhar o gráfico, tu precisa entender, porque várias variáveis vão afetar ali, né? E outro ponto muito interessante que tu falou, e que assim, apesar de ter uma estratégia bem mais um histórico bem mais curto que o teu, eu defendo muito isso, de que conforme a gente vai tendo mais experiência no mercado, menos movimentos a gente faz e mais assertivo a gente é. Porque a gente tem, enfim, a gente já tem um histórico onde a gente sabe o que pode dar errado e o que pode dar certo. Claro que a gente nunca vai saber sempre, né? Mas em diversas situações, porque a gente já passou, a gente já pegou experiência. É normal no início tu ficar euforia, né? Querendo fazer isso todos os dias, todos os minutos, querendo estar ali, olhando o mercado. Mas a verdade é que quanto mais paciente tu for, mais assertivo tu é, né? Quanto mais paciente, mais entender o que tá acontecendo, mais certeiro tu vai ser, mais tu vai, enfim, conseguir dar as boladas certas para ganhar mais dinheiro. Só para complementar, hoje em dia eu falo que eu sou muito melhor do que há 1 ano atrás, do que há 2 anos atrás, porque hoje em dia eu consigo ver que todos os mercados estão globalizados, né? Hoje em dia a correlação do mercado de cripto com o mercado internacional é muito grande, principalmente com a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia de Nova York. Eles estão muito correlacionados. E se você simplesmente não sabe o que é um payroll, o que é a ata do FOM que vai sair. O Jerome Powell vai falar, meu filho, se você está operando cripto e não sabe nem quem que é o Jerome Powell, volte 2 casas. Então, eu falo que não é só olhar o gráfico, até pela teoria de Down básica, né? Os índices descontam tudo, menos os atos divinos. E nesse caso, os atos divinos é o Jerome Powell falando. Se o Jerome Powell falar que a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir 0,5% na próxima reunião, vai tudo desabar, ponto final, independente do que você está vendo no gráfico. Esquece isso. Então, eu falo que para você ser um trade, você, no mínimo, tem que entender um pouquinho de macroeconomia e geopolítica. Porque há um balão que estava sobrevoando sobre os Estados Unidos, pode impactar o seu gráfico aí que você está olhando. Então, se você está só ali nos gatilhos do gráfico, você vai levar violinada à torta e à direita, porque você não sabe o que está respingando ali, por que esses movimentos estão acontecendo de maneira brusca no gráfico. E por isso que eu falo, quanto mais você sabe, mais você tem um entendimento que você cada vez mais precisa de informação. Eu falo, na verdade eu ganho, né? Quase 1 hora da minha manhã só lendo quais são as notícias que vai sair durante o dia, o que impactou durante as bolsas asiáticas, durante o meu sono, e ver o comportamento do mercado internacional, né? Vai sair um PMI da zona do euro. Opa, tô dentro, preciso ficar sabendo, porque se começa a subir juros na Europa, o capital começa a migrar para a Europa também, e quanto mais ativos de renda fixa
ficam atrativos, o dinheiro é sugado dos ativos voláteis. Então, ponto, você tem que entender essa mecânica do jogo, você não tem que ser um trade ali focado só no gráfico, tá? Então, para quem está ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, fica a dica, entenda um pouquinho de macroeconomia e geopolítica também para você cada vez ficar mais assertivo. Exato, e um grande exemplo disso foi justamente a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Um acontecimento que não tem nada a ver com o gráfico e acabou, obviamente, impactando o mundo inteiro, todos os mercados. Então, a gente, e um ponto muito importante que tu trouxe, a gente precisa estar sempre atualizado, saber o básico de macroeconomia, saber o básico do bom movimento, do fluxo, né? Do fluxo do dinheiro, conforme a gente vai tendo aumento de taxa de juros, quando a gente fica... Os investidores ficam mais propensos, assim como mais receosos ao risco. Mas um ponto muito importante é esteja sempre atualizado, né? Então, não só entenda o básico, como também esteja sempre atualizado, porque trading é isso, né? É tu aproveitar ali as oportunidades do momento com base no que tá acontecendo, né? Com base no fluxo de capital. E até pra gente encaminhar aqui, Yara, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre as expectativas do mercado, o que tu acha, qual tuas expectativas, se tu tá fazendo alguma movimentação, e enfim. Bom, eu sempre faço movimentações, a minha carteira de hold todo santo mês eu compro, eu faço a estratégia do DCA, que eu falo que aporte supera preço. Pode fazer o que quiser, aporte supera preço. Você pode pegar uma década, um século e fazer. 100%. Então, eu sempre faço a estratégia DCA, independente do que eu estou vendo, independente do que está acontecendo. Porque se eu soubesse exatamente o que iria acontecer, eu poderia ficar riquíssima e fazer outras pessoas ficar riquíssima comigo, né? A gente não tem bola de cristal, então a gente tem que ser humilde o suficiente para falar, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas diante disso eu vou fazer aporte em ativos que eu gosto e que eu quero ter no futuro, sem me importar com o preço dele no curto prazo, sabendo da valorização dele no futuro. Então, os ativos que eu gosto, eu compro todos os meses, tá? Agora, tem ativos que são mais voláteis e que eu quero me expor, que eu faço aportes pequenininhos, conforme tem correção de preço, tá? E agora o que eu tô vendo para esse ano de 2023, a gente tá ainda em uma crise macroeconômica generalizada, né? A gente tá vendo aí a Europa se recuperando ainda, a gente tá vendo a guerra que ainda não acabou, a gente tá vendo a China vivendo uma crise imobiliária muito grave, eles ainda estão com Covid lá, então tem coisas muito graves acontecendo, inclusive essa onda de demissão em massa que está acontecendo, que a gente vai ver o respingo dessas demissões em massa lá no payroll de março, né, que vai sair na primeira sexta-feira de março. O que a gente viu esse payroll agora, que surgiram 517 mil novos empregos, 3 vezes inclusive a mais do que o esperado, a gente era referente ao mês de janeiro, tá? E muito se engana quem acha que essa criação de emprego é positivo para a economia, porque quando os países eles querem diminuir a inflação, o caos é melhor. Então, quanto mais desemprego é melhor, as pessoas têm que perder poder de compra para forçarem o preço das mercadorias a baixar, a inflação abaixando, você pode também abaixar a taxa de juros, tá? E os Estados Unidos é a maior economia do mundo e eles estão com a inflação acima da expectativa e com a taxa de juros muito elevada. E segundo fala do Jerome Powell, não tem expectativa para nem estabilizar, nem começar a diminuir. Então, na próxima reunião, veremos 0,25 novamente. A minha dúvida, Bruna, é se veremos um pouso suave da economia. E, ao meu ver, é não. Se a gente pegar o gráfico histórico dos picos de inflação dos Estados Unidos, e isso, eu vi esse gráfico em uma live do Bo Williams, que é um investidor que eu sigo sempre, porque ele é uma múmia dos investidores, e a gente tem que seguir quem já está há mais tempo nesse mercado. Quando a inflação dos Estados Unidos, de fato, atinge um pico que todo mundo acha, ufa, passamos pelo pior, é aí que os preços começam a descontar. É aí que a gente vê uma correção ainda mais forte do que a primeira, faz um novo fundo para depois começar a subir. E isso não é gráfico de uma década, é gráfico de 5 décadas, 6 décadas, é um gráfico histórico, desde quando existe Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá? Então a gente tem que tomar isso por base e não ficar muito otimista e nem deixar de aproveitar os momentos que a gente está vendo que são oportunos, né? Então a gente viu aí a inflação dos Estados Unidos caindo por meses na sequência, né? Todos os indicadores de inflação dos Estados Unidos vieram abaixo do esperado. PPI, CPI, PCE, tudo abaixo. Isso daí é maravilhoso.
Opa, tá dando certo, a política contracionista que os Estados Unidos estão implementando foi ótima. Vamos surfar isso daí, não, a gente não pode ficar de fora, porque pode ser que o mercado dê uma esticada. Não é só porque aconteceu historicamente que vai se replicar agora. Mas a gente tem que ter muita atenção e não fazer aporte do todo valor, porque você fala, agora já está muito barato, eu vou comprar, porque a partir de agora, a inflação dos Estados Unidos está diminuindo, taxa de juros vai estabilizar, lá para o segundo semestre vai começar a cair taxa de juros, estou comprando no melhor momento. Calma, a gente não pode afirmar e nem descartar essa possibilidade, tá? Então eu sou aquela investidora que vou igual a onda, eu estou aqui surfando, se vir positivo, eu já tô dentro do mercado. Agora, se cair mais, eu tenho bastante caixa para continuar fazendo meus aportes, né? Então, sem muita sede ao pote, porque quem vai com muita sede ao pote acaba virando o pote. Eu falo que o investidor é muita calma, deixar de ganhar é diferente do que perder, tá, galera? Então, não fique triste por uma onda que você poderia ter aportado mais, mas fique feliz de uma pernada de baixa que você tem caixa para ainda aportar mais. É isso que tem que te deixar feliz, tá? Então, eu acho que a partir do segundo semestre desse ano de 2023, a gente vai ter uma perspectiva melhor para te responder, Bruna, mas por enquanto, a gente precisa ver muita coisa melhorar, de fato, e muitos dados nesse fevereiro ainda serem entregues, né? A gente precisa ver a atividade econômica de todos os países, né? Inclusive a Europa está impactando bastante. Ver a China como eles vão se comportar, que é a segunda maior economia do mundo e o primeiro exportador-importador. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, antes de afirmar se tivemos ou não um pouso suave da economia. Mas assim, na minha visão, não. Na minha visão, vai vir fundo ainda. Pode ser que o fundo do Bitcoin já foi, porque a gente teve o colapso da FTX, que era a segunda maior exchange do mundo. Então, a gente teve um fundo forçado. Se você pegar no mês que o Bitcoin fez o fundo dele, o Bitcoin caiu 16%. Bitcoin e Ethereum caiu 16%. E nesse mesmo mês, Nasdaq e SP500 subiram 5%. Então, o Bitcoin, ele deu uma pernada para baixo, coloca aí de 20%, né? Que no mês que ele deveria estar subindo 5%, ele caiu 16%. Então, ele já deu essa pernada de baixa. Então, pro Bitcoin, eu acredito que os 15 mil seja o fundo. É a minha perspectiva. No Bitcoin, 15 mil é o fundo por conta da pernada da FTX, que não foi uma pernada que fugiu do padrão. Agora, para SP500 e Nasdaq, o SP500 está muito esticado, Bruna. Está muito esticado, não tem condição. Como é que o SP500 subiu tanto desse jeito, batendo mais de 4 mil pontos? Tipo, é bizarro. Assim, não dá para entender como é que os investidores estão tão otimistas. Eu não consigo ver, não consigo estar tão otimista desse jeito, então acredito numa correção sim. Mas enfim, é só achismo, né, baseado em dados, mas eu tô acordando. Eu sou da mesma opinião, eu também acho. E eu acho que, além disso, além de também achar que o S&P 500 está esticado, eu acho que é como sempre, né? A gente sempre vai ter algo barato, algo esticado, então é a gente ir com calma e ir aproveitando as oportunidades. Eu, inclusive, gostei bastante, eu vou até dar uma olhada, eu tava até abrindo aqui na tela desse gráfico que tu mencionou, da inflação, não sabia, nunca tinha visto. Então, até vou abrir aqui na tela enquanto tu finalizava para dar uma olhada aqui depois. E realmente, para quem não sabe das demissões que tá acontecendo, é só olhar a notícia que teve da Disney recentemente, né, da demissão em massa. E a Disney é uma gigante americana, então a demissão em massa da Disney é um grande indício do que a gente tá vendo e do que a gente vai ver, como a Yara mesmo falou, só mais para frente os resultados disso nos dados americanos. Afinal, tudo acontece antes de sair no dado, né? Porque o dado é o quê? É o que aconteceu no passado. A gente vê um dado hoje do que reflexo do passado. E só fazendo um papel aqui de professora que tu mencionou muito rápido, eu acho que algumas pessoas podem não ter pegado. Tu mencionou muito rápido que tu faz o DCA, né? Que é Dollar Cost Average. Gente, para quem não sabe, isso é basicamente investir com consistência todos os meses, ao invés de ficar tentando achar o fundo e vendendo na alta. E eu compartilho da mesma opinião da Yara, essa sim é a melhor estratégia. Também é a melhor estratégia para não ter dor de cabeça, né? Para não ficar, enfim, sempre tentando ali achar, porque é muito difícil, é muito complicado e não é sustentável. Não é sustentável, não adianta.
Bom, Yara, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa aqui. Nossa, gostei bastante de falar contigo. Tô até empolgada aqui pra já ver tudo que eu anotei enquanto a gente falava. Sempre quando eu tenho um bate-papo novo, eu gosto de anotar pra pesquisar depois, dar uma estudada. Então, eu queria saber se tem mais alguma coisa pra concluir, pra trazer. Se não... E também dar um recadinho, né, gente? Não esqueçam de seguir a Lick, de se inscrever no canal. Bruno, eu acho que é isso, deu pra gente englobar bastante coisa, espero ter dado bastante insight aí pra galera que quer entrar no trade, que quer entrar nas criptos, que quer entrar no mercado tradicional também. E um último recado é quem aprende não depende, né? Eu vejo muita gente esperando eu postar alguma coisa, esperando falar alguma coisa para a pessoa tomar a decisão, enquanto a minha estratégia pode ser uma, a sua pode ser outra. Eu estou pensando para daqui 20 anos, você pode estar pensando daqui 5 anos. Então nunca vai bater a minha estratégia com a sua. Então aprenda. Quem aprende não depende, tem muito conteúdo aí de maneira gratuita na internet. Eu falo que conhecimento nunca é demais, então tira aí um tempinho, as pessoas estão acostumadas a pegar tudo mastigado, mas esse mastigado uma hora vai fazer você quebrar a cara, né? Porque você vai pegar uma coisa do que a Yara falou aqui, uma coisa que a Bruna falou aqui, e a nossa estratégia é diferente, você vai pegar uma coisa do que o José está fazendo ali, e você não vai conseguir ficar de olho em tudo isso. Então eu posso ter comprado uma criptomoeda hoje, que eu vendi ela daqui 2, 3 meses, e você vai continuar com essa cripto, e daí na hora que você perdeu o dinheiro, você vai falar, Yara só dá dica ruim, mas não, minha estratégia era uma, e às vezes você perdeu o ponto que eu falei que eu estava vendendo, né? Então, aprende, não fica dependendo, e o DCA, igual a Bruna falou, é a melhor estratégia, até mesmo para a realidade da maioria das pessoas. Ninguém fica hoje em dia igual a gente fica. É aqui full em cripto, full em vendo, full vendo notícia, vários grupos de gente falando. A realidade é que as pessoas usam o investimento e tem que usar assim de maneira assertiva, para você aumentar a sua renda mensal, procurando ativos que te pagam dividendos. Então, você ficar tentando buscar fundo e buscar topo para você realizar, vai fazer você perder tempo e parar de focar naquilo que está te dando dinheiro, que é a sua é o seu trabalho, é a sua empresa, enfim, não sei o que você faz para ganhar dinheiro, mas o que vai fazer você ganhar dinheiro é o seu trabalho. Os investimentos vai potencializar. Então não perde tempo bom com olhando o gráfico e ficar tentando acertar. Você para ali, você recebe todo dia 10, pega os ativos que você gosta e faz aporte todo dia 10 nos ativos que você gosta por um longo tempo, tá? Não é um ano, é bastante tempo. Eu já tô nisso há mais de uma década e é aporte todos os meses porque dá resultado, galera. Hoje em dia eu vivo só disso, hoje em dia eu trabalho porque eu quero e é o único emprego que te dá liberdade financeira e geográfica ao mesmo tempo, porque eu com meu notebook, com a internet, eu trabalho, e ganho dinheiro dormindo, né? Igual o Warren Buffett fala, se você não achar um jeito de ganhar dinheiro dormindo, meu amigo, você vai trabalhar até o último da sua vida. Então, acho que os investimentos é mais ou menos isso. Ele tem que vir para somar, não para te tirar a paz. Nossa, eu gostei muito dessa tua frase, quem aprende não depende. Gostei bastante. E compartilho da mesma opinião. Eu sempre falo que o trabalho é o grande enriquecedor e como tu mesmo mencionou, o investimento é o potencializador. Mas, gente, então é isso. Quem aprende não depende. Adorei, vou ficar repetindo esse bordão. Claro que, como sempre, mencionando a Yarinha. Quem não me segue ali no Eu Bruna Beans. Qual que é o teu arroba mesmo, Yara? @Yara_Tamires com TH. Cuidado com os fakes. E o meu também, nossa, não aguento mais fake. Bom, gente, e não esqueçam de seguir a Lick também e de se inscrever no canal. Um beijo para todos vocês.